Aleluia. Que honra estar aqui, estar com vocês novamente. Obrigado, Dedé, Estela, pelo convite. Estar aqui servindo a vocês, é uma honra servir o corpo de Cristo. Acho que a última vez que eu vim aqui, não me falha a memória, provavelmente foi antes de ir para a escola de missões, acho que deve ter sido 2021. Então, já se vai 4 anos, né? E foi muito bom ter visto como está muito bonito, parabéns. Muito legal, e ver a igreja avançando. E a igreja não são só paredes, são vocês, amém? Mas é muito bom também ver a estrutura avançando, né? Tudo acontecendo, e é fruto do seu trabalho, fruto da sua contribuição, amém? Nós não fazemos nada sozinho, o pastor não faz nada sozinho, é todos vocês fazendo com que a igreja cresça e desenvolva, amém? Me apresentar um pouquinho para vocês, não por causa de currículo, mas só para você me conhecer, amém? Então, meu nome é Thiago Novaes, sou casado com a mulher mais linda desse mundo, amém, Luciana. Tenho 3 filhos, eu realmente peguei essa palavra, encher e multiplicar a terra, amém. Acreditei nisso e pratiquei. Luísa, Laura e Theo. Theo foi fruto da escola de missões, foi gerado quando nós brincamos na capital da fé, né, em Campina Grande, quando nós estávamos lá. Para mim, saber que eu sou missionário foi algo que aconteceu com o meu decorrer da vida, né? Eu não sabia que eu era missionário, fiquei sabendo, acho que se eu soubesse antes, acho que eu não aceitaria, sabe? Sabe quando se Deus falasse tudo o que Ele faria na nossa vida, a gente de repente não faria tudo? Deus vai revelando as coisas, assim como foi com Abraão, né? Sai da sua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar coisas, amém? A vida com Deus, sempre Deus vai mostrar coisas novas, nós nunca vamos saber tudo. E é um relacionamento com Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também hoje, nessa noite. E foi interessante saber disso porque, sabe, viver para Deus é uma vida de aventura. E saber, já estou na pregação, falando sobre mim, falando sobre missões, e Deus vai construindo aqui. E saber que teria que ir para uma outra nação, eu começava a lembrar de algumas coisas que Deus vinha tratando comigo desde a época de criança, a questão do inglês, sempre tive prazer do inglês, sempre gostava de ouvir mais músicas em inglês do que português. E você vê Deus colocando coisas dentro de você. A Bíblia diz, acho que em Efésios ou Filipenses, não me lembro agora, acho que é Filipenses, que a Bíblia diz que Deus coloca em nós tanto o querer como o efetuar, não é assim? Então muitas coisas a gente acha que é nossa, mas é Deus colocando o querer dentro da gente. Eu gosto tanto disso, mas a gente acha que é nosso, mas Deus implantou dentro de nós. Então você começa a ver as que Deus vai fazendo, né? E Deus colocando na minha vida, Luciana, que né, Deus não só casa por algo natural, mas Deus une propósito, amém? Então Deus uniu o propósito que estava no coração dela, que estava no meu coração. E você vê Deus construindo coisas, e quando chega em 2021, eu recebo um convite para ser pastor de uma igreja, e foi um desafio para mim, né? Através da supervisão do pastor Amauri, e eu disse não, e foi difícil dizer não, porque esse desejo estava no meu coração de ser pastor, e não tinha aquilo no meu coração para avançar com isso. Foi em julho, eu tinha conversado com o pastor Neemias, né? Sou da igreja de Vila Matilde, esqueci de me apresentar, da igreja de Vila Matilde, pastor Neemias e Leila também, que vai estar aqui com vocês na semana que vem. E eu conversando com o pastor, falei: pastor, eu tenho uma transição no meu coração, tem algo que está acontecendo, mas eu não sei o que é. Estou muito bem aqui em São Paulo, estou muito feliz, ficaria aqui por muito tempo, né? Isso já abre um parênteses aqui, é importante falar sobre isso, sabe, irmãos? O teu pastor precisa saber o que está no teu coração, amém? Você não chega na segunda-feira amanhã, pastor, eu preciso conversar com você, marca uma reunião na terça, estou indo embora na quarta-feira de Sapopemba. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim? Você mora com seus pais, você não chegou no domingo, segunda-feira estou indo embora, estou casando. Não, existe alguma coisa, existe processo, amém? Então eu conversei com ele: pastor, vamos orar junto, não sei, desenrola esse rolo junto comigo, esse mistério, que eu não sei o que é. E nós começamos a orar, e surgiu essa oportunidade de ser pastor. E logo em agosto, no culto verbo da Vida de Missões, Deus mostrou uma bandeira para minha esposa, que era na época da Austrália, e nós decidimos crer nessa visão que Deus tinha mostrado,
E em 2022 fomos para a escola de missões, fizemos escola de missões, tivemos aula até com o Dedé lá. O Dedé foi nosso professor lá, foi uma honra ter uma aula com ele, aprendemos muita coisa. E em 2022 Deus abriu uma porta para nós virmos para a Austrália. Nesse meio tempo, Luciana ficou grávida do Theo, nós fomos com o Theo na barriga. Ficamos lá por 1 ano e 7 meses, servindo ao Senhor numa igreja australiana. Tive que aprender a ministrar música em inglês, não tinha esse inglês todo. Fui trocando, sabe quando a gente usa essa expressão, né? Quando você troca a roda com um carro andando. Tive que tocar e cantar e aprender inglês e Deus agiu, amém? Deu certo no final. Os irmãos foram misericordiosos comigo. Deus é bom, foi uma das músicas que eu cantei pra caramba lá em inglês. Foi uma das usadas que eu cantei, porque conhecia a melodia, conhecia a harmonia. Ficou mais fácil de cantar. E Deus foi construindo coisas dentro de nós. Sabe, irmãos, eu conversando com um amigo meu, o Douglas Ferraz, né? Que muitos anos, nós começamos também a igreja lá em Vila Matilde, muitos anos atrás. Eu conversando com ele, falei, mano, sobre algumas coisas que estava lá batendo papo, a gente trocando figurinhas. Ele falou, cara, muitas vezes Deus nos leva a lugares que a gente acha que está construindo para Deus, mas muitos lugares Deus nos leva para construir em nós. Isso marcou meu coração. Falei, isso pegou, e eu sei que essa frase não foi dele, ele usou para conversar comigo, e aquilo foi Deus tratando coisas dentro de mim. Então, aquela ida para lá, para a Austrália, foi um tempo de a gente aprender muitas coisas. Nós tivemos que retornar agora no final de novembro, por causa de visto, nós não conseguimos renovar. Estamos no retorno missionário, amém? O que é retorno missionário? Você volta por um período, para você voltar para a nação, ou para a mesma nação, ou para outra. E prove a Deus, Deus abriu uma porta para outra nação. Nós, nesse segundo semestre, em nome de Jesus, estamos voltando para Nova Zelândia, amém? É um país vizinho lá na Oceania. E eu creio, irmãos, eu creio que você creia junto com a gente em oração, dando suporte mesmo em oração, porque nós vamos voltar, amém? Nós temos um chamado para lá e nós vamos cumprir o ídolo de Deus. Vamos abrir uma igreja Verbo da Vida lá em breve, e eu espero você lá, amém? Tira o teu passaporte e só me avisa quando você estiver chegando, amém? Que em breve vai ter uma igreja Verbo da Vida, para você poder estar cultuando com a gente, e vai ser um prazer estar recebendo vocês. Então dei um breve resumo aí, já pregando ao mesmo tempo, da nossa vida. E em breve, quando nós voltarmos para o Brasil de férias, amém? Não volto mais, só se Deus quiser, mas por algum retorno missionário. Mas vamos estar aqui em Sapopemba e vamos ver você muito maior, amém? Vamos ver de igreja lotada, mais de um culto por domingo, amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia, Deus é bom. E vamos pregar, amém? Deus colocou no meu coração, não sei se vai colocar aqui o tema, se chama em um ambiente de respostas, amém? O ambiente de respostas, na verdade. Sabe, irmãos, o pastor Dedé conversou comigo sobre o que tem sido ministrado nesses dias aqui, sobre adoração e fé. Nós somos justos. Quantos são justos aqui? E o justo vive pela fé, amém? E uma das definições sobre viver pela fé é sustentar a vida, no Strong, né, que é o dicionário bíblico. Sustentar a vida, viver prosperamente e manter a vida. Está lá em Abacuque, a Bíblia diz, o meu justo viverá pela sua fé, amém? A fé não é um step, a fé não é só quando as coisas estão ruins, a fé é um estilo de vida. Nós andamos pela fé todos os dias. Você acorda para crer, mas você também crê para dormir. E muitas vezes nós temos que crer para dormir, não é assim? Porque a Bíblia diz que nós temos que dormir, porque enquanto nós dormimos, Deus dá sono, e enquanto nós dormimos, Deus também dá. Essa palavra dá no Strong quer dizer paga salário. Interessante. Enquanto o mundo está dizendo, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você, nós temos a Bíblia dizendo, Deus trabalha para você enquanto você está dormindo. Eu prefiro muito melhor Deus estar trabalhando do que o dinheiro está trabalhando, embora seja muito bom também. Nós temos sabedoria para podermos investir o dinheiro, mas é muito melhor Deus estar trabalhando ao meu, ao seu favor, quando nós estamos dormindo. Então você pode, pela fé hoje, no domingo, na segunda, na terça, qualquer dia, fechar o olho e dizer, Pai, enquanto eu estou dormindo, você está trabalhando ao meu favor. Sabe, irmãos, e quando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando por detrás das cenas. Jerry Savelle, que é um
um ministro internacional que eu ouço muito, ele fala muito sobre o favor de Deus. E ele usa essa expressão: Deus está trabalhando por detrás das cenas. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, mas Deus está trabalhando por você. Assim como um pai e uma mãe, quando vai ter um bebê, faz um enxoval para tudo estar pronto, para quê? Quando o bebê nascer, já está tudo pronto, o quartinho dele está pronto, o bebê já está pronto, para quê? Só para ele nascer. Sabe, Deus está trabalhando na sua vida, em coisas do seu propósito, coisas da sua vida natural mesmo, na sua família, nas suas finanças, porque Ele é o seu Pai. Amém? Diz assim: Deus está trabalhando por detrás das cenas. E outra coisa que nós nascemos também, irmãos, foi para ter relacionamento com Deus. Nós vemos lá em Gênesis nos capítulos 2, 3, quando Deus sempre na viração do dia vinha falar com Adão e Eva. Era comum Deus falar com Adão e Eva, todos os dias, conversar com Ele, ter amizade, ter relacionamento. Então Deus nos recriou em Cristo, para de novo resgatar isso. Hoje você não é mais pecador, porque você foi mudada a sua natureza. Amém? Mas Tiago, eu peco. Mas Reagan usa muito essa expressão: você dormir numa garagem não te faz um carro. Da mesma forma, irmãos, como algumas religiões pregam, você fazer boas ações, doar coisas, não faz aquela pessoa ser salva. Amém? Só existe uma forma de nós sermos salvos: é receber Cristo como o único e suficiente Salvador. Então você errar o alvo, você pecar de vez em quando, não te faz um pecador. Amém? Porque eu tenho certeza que você não acorda todos os dias: hoje eu vou pecar, hoje eu vou mentir. Você acorda com essa disposição no teu coração? Então você não é pecador. Amém? Você é justo, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo não habita em pecadores. O Espírito Santo só habita naqueles que nasceram de novo. Porque a primeira pessoa, o primeiro ser que pecou no céu, foi jogado para fora, que foi Lúcifer. Se Lúcifer foi jogado para fora, por que você acha que um pecador vai subir para o céu? Não tem como. Amém? Então tire isso da tua cabeça, do teu entendimento. Você não é mais pecador. Se você ainda se acha pecador, no final a gente pode orar por você nascer de novo. Amém? Agora, se você já confessou a Jesus como o suficiente Salvador da sua vida, você entregou a sua vida, você é salvo. Amém? Você sentindo ou não sentindo, você já é salvo. Ou você todo dia, você que mora com seus pais, ou tem os seus pais, você sente que você é filho do teu pai e da tua mãe. Eu não sinto nada, mas eu sei. E você sabe que você é pai, você é filho do seu pai ou da sua mãe. Amém? Por isso nós andamos por fé e não por aquilo que nós sentimos. Porque os sentimentos são enganosos. Você pode ter uma notícia ruim, mas mesmo com a notícia ruim, você pode andar pela fé, se alegrar e aquele cenário ser mudado. A Bíblia diz em Salmos que o justo não teme más notícias. Amém? Porque nós andamos pela fé. Diga assim: eu ando pela fé. Abra comigo em Efésios capítulo 1. Aleluia. Nós estamos falando um pouquinho sobre adoração e fé. Estou dando uma base sobre andar pela fé. Mas o que tem a fé, adoração e fé? Tudo a ver, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nos que de antemão esperamos em Cristo. Diga assim: eu nasci para louvor de sua glória. Vai lá agora para Gênesis capítulo 22. Aleluia, Gênesis capítulo 22.
Senhor é bom. Gênesis, no capítulo 22, versículo 1 a 5, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto, sobre um dos montes, porque eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Sabe, irmãos, isso é uma das, acredito eu, que seja o primeiro registro sobre adoração na Bíblia. Sabe, adoração está ligado a sacrifício. Amém? A adoração está ligada a sacrifício. A Bíblia diz que nós damos a Deus sacrifícios de louvor. Hoje não precisamos mais matar um animal, mas nós sacrificamos a nossa carne em adoração. Nós muitas vezes colocamos a nossa alma num lugar, porque nossa alma está agitada, porque provavelmente a nossa alma está triste, ou até mesmo preocupada. E nós levantamos as nossas mãos, e nós começamos a falar, porque sacrificamos nossa carne. Você não quer ir para a igreja, como o pastor Dedé falou. Hoje está tudo para ficar em casa, mas eu vou. Carne, eu não sei contar você. Eu vou, se eu quiser ficar, você fica. Porque nós somos um espírito. Nós temos uma alma e nós habitamos no corpo. Nós estávamos conversando no carro com nossas filhas sobre o fruto do Espírito, conversando com elas, ensinando algumas coisas. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Eu me domino através do Espírito. Amém? Então nós decidimos coisas pelo Espírito, com a força do nosso Espírito, nós fazemos coisas. Então a adoração está ligada com sacrifícios ao Senhor. Nós deixamos coisas para poder adorar o Senhor. Sabe, outra coisa interessante que eu aprendo nessa passagem, sabe, Abraão estava com expectativa de voltar com o filho. E nós vemos depois a Bíblia se explicando no Novo Testamento que Abraão cria ao ponto que se realmente tivesse que sacrificar Isaque, Deus teria poder de ressuscitar novamente. Amém? Sabe, irmãos, a pressão muitas vezes, ou quase todas as vezes, testa a nossa fé. Porque a pressão diz muitas vezes para nós ficarmos de boca calada, para nós murmurarmos, ou irmos contra Deus, ou indagarmos Deus. Mas é o contrário, a pressão tem que nos fazer a chegar mais a Deus. Porque é Ele que vai dar nossas respostas. Outra mulher que eu sou muito influenciado, é uma mulher que chama Nancy Dufresne, que é uma mulher americana. E ela fala uma coisa que é tão interessante. Ela fala, no ambiente espiritual, no reino do Espírito, nós encontramos respostas. No reino do Espírito não é um lugar de perguntas, é um lugar de respostas. Vou falar novamente. No ambiente do Espírito, é um lugar de respostas. E você pode estar com tantas perguntas dentro de você. Eu sei que eu estou falando pelo Espírito. Tantas perguntas dentro de você. E a resposta que você precisa está no ambiente do Espírito. Não está no ambiente da televisão. Não está no ambiente do Instagram. Não está no ambiente secular ou natural, mas está no ambiente espiritual. E você vai ter que ter sacrifício de parar tudo na sua vida e ter relacionamento com Deus. Sabe, irmão, nós temos que voltar onde nós vemos lá no Evangelho de Mateus, acho que capítulo 6, onde nós temos que voltar para o nosso quarto, fechar a porta e entrar no secreto. E a Bíblia diz que existe uma recompensa no secreto.
Hoje nós vivemos num mundo que tudo tem que ser mostrado, tudo tem que ser falado, tudo tem que ser falado para as pessoas. Não, irmãos, existe uma bênção no secreto. Existe um lugar em Deus onde nós estamos com Ele e nós recebemos respostas na intimidade com Deus. Você vai receber resposta desse púlpito através do seu pastor, de ministros. Mas, irmãos, existem coisas que eu e você temos que buscar em Deus, que só nós podemos fazer por nós mesmos. E qual o seu propósito? O que Deus te chamou para fazer? É no ambiente, irmão, de adoração ao Senhor que nós vamos encontrar respostas. Sabe, outra coisa que eu aprendo com Abraão nessa passagem: em todo momento de adoração, irmãos, nós não saímos de mãos vazias. Porque o bichinho que precisava ser morto já estava lá. Abraão não sabia, mas já estava pronto. A provisão que você precisa está no momento de adoração. Sabe, irmãos, o mundo nos ensina a correr atrás de coisas, mas Deus nunca nos ensinou a correr atrás de coisas. Deus nos ensinou através da sua palavra a correr para Ele. Porque você está ansioso com amanhã? Se Deus tem cuidado de você, eu sou a tua provisão, diz o Senhor, eu sou a tua resposta. Eu sou o teu auxílio. Eu sou o teu lugar de proteção. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Eu só quero o teu bem. Eu só quero o teu bem. Me dá o seu coração. Me dá o seu tempo. Que eu vou te mostrar coisas que você nunca viu, que eu tenho preparado para você. Eu sou o teu Pai. Eu sou o teu Pai. Tem pessoas aqui sobrecarregadas e cansadas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11: vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, que eu vou dar descanso. É uma noite de refrigério para você, irmão. É uma noite de bálsamo para você. Você está tentando fazer tudo na sua força e está cansado, está trabalhando a noite inteira, está tentando, se esforçando, e Deus tem um caminho excelente para você, mas você só vai descobrir no ambiente de respostas, que é no ambiente da adoração. Abra comigo em 2 Crônicas. Acho que eu não vou pregar muito hoje não. 2 Crônicas 2 Crônicas capítulo 20. Eu não sei quanto a você, mas a unção profética está forte nessa noite, irmãos. Não porque sou eu, mas porque você está puxando, amém? Deus quer te alcançar nessa noite. É uma noite de refrigério. Aleluia. 2 Crônicas capítulo 20, no versículo 1.
Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em toda Judá. Sabe, irmãos, a pressão vai tentar trazer sobre nós medo. E existe, os estudiosos dizem que essa palavra não temais existe na Bíblia 366 vezes. Ou seja, até para o ano bissexto, Deus está dizendo para mim e para você: não temais. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de poder, amor e uma mente sã ou equilibrada. Medo não vem de Deus. E o que Josafá fez? Em vez de fugir, ele buscou o Senhor. Sabe, irmãos, Deus é a resposta que nós precisamos. Sempre será. Pula comigo para o versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Josafá falando com Deus: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Sabe, eu sei, porque sei no meu espírito que tem pessoas passando por situações que não sabem o que fazer. E eu também já passei situações que eu não sabia o que fazer, e ainda vou estar em situações que eu não vou saber o que fazer. Versículo 13: e todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, e suas mulheres e seus filhos. Sabe, irmãos, toda a família tem que estar envolvida nisso. Eu tive o Espírito Santo me lembrou aqui agora um acontecimento que eu tive quando estava morando aqui em São Paulo ainda. Eu trabalhava numa empresa farmacêutica, trabalhando com vendas. E eu estava no último dia para fechar o período de vendas e faltava um valor para eu cobrir a minha meta. Não me lembro qual valor que era, mas era um valor alto, sei lá, 30, 40 mil reais para eu bater minha meta, né, que eles me deram. E eu ia sair para trabalhar aquele dia. Eu tive uma inspiração no meu espírito de orar com a minha família. Naquela época só tinha eu, Luciana, Luiz e Lauro. O Theo não estava com a gente ainda. E nós começamos a orar. E a minha filha mais velha, Luísa, disse: pai, antes de você chegar em casa, você vai estar com a sua meta batida. E eu sabia, porque sabia que é o Espírito do Senhor falando comigo. E ela tinha 6 anos, hoje ela vai fazer 10. Nesse ano ela faz 10 anos. E ela falou: pai, antes de você voltar para casa, você vai bater a sua meta. Eu sabia que é o Espírito Santo falando comigo. E eu peguei aquela palavra e saí para trabalhar. E confessando aquela palavra: pai, você me disse. Pai, você me disse através da minha filha. Pai, você me disse. Irmãos, aconteceu da forma como ela falou. Nós entramos no ambiente de resposta. Amém? Versículo 20, agora. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Algumas palavras dizem: estarei firmes. Algumas versões, perdão. Crede nos seus profetas e prosperareis. 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus. E eles começaram a cantar: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Se você continuar lendo, eu creio que você conhece essa história. E eles não precisaram lutar.
e depois só chegaram para poder pegar os despojos. É isso que Deus tem para mim e para você, irmãos. Ele só quer que nós o adoremos, porque Ele vai fazer tudo por nós. Outra frase que eu ouvi num podcast que eu gosto muito, no canal, com certeza deve conhecer, que é Jesus Cop. São tantos homens e mulheres de Deus que passam lá, e um daqueles homens falou uma coisa tão interessante. Ele disse assim: a graça não é isenção de esforço, mas é isenção de mérito. Sabe, irmãos, nós vamos acessar a graça, como a Bíblia diz em Hebreus, nós vamos chegar ao trono da graça. Nós temos que fazer algo, nós temos que sacrificar nossa carne, nós temos que falar coisas ao Senhor, nós temos que adorar, parar tudo. Mas a graça, o favor do Senhor, que é a graça dele, vai vir sobre nós, irmãos. Sabe, o medo ou a pressão pode nos tirar a nossa força, irmãos. Eu sei como muitas vezes nós estamos passando uma depressão muito grande. Só que nós temos que entender, como os filhos de Deus, nós temos que voltar para o nosso Pai. Não tenha medo, irmão, não tenha medo, irmã. Deus está com você, você não está sozinho. Ele disse: eu estarei com você até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Existe uma palavra vindo do céu pronta para trazer ânimo para a gente. A Bíblia diz em Salmos que Deus tem cantos de livramento. Sabe uma coisa que o Espírito Santo pediu para enfatizar aqui para vocês, irmãos? E eu creio que eu vou ser um agente onde eu passar, irmãos. É sobre oração em outras línguas. É um poder que Deus deu para a gente, enorme. Se você puder ler na sua casa, em 1 Coríntios capítulo 14, fala sobre oração em outras línguas. Se você puder ler Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. E essa palavra, a Bíblia fala, nessa passagem, quando fala fraquezas, é não ter resultados. E você como eu, tem situações que nós não sabemos como orar. E como é que você faz? Como é que eu faço? Pai, eu vou orar por esse assunto. Eu não sei como fazer. E eu vou começar a orar em outras línguas. E passe tempo orando em outras línguas. Até que nós vivemos num momento que tudo tem que ser instantâneo, tem que ser do dia para o outro. Não é assim. Nós temos que nos gastar em Deus, irmãos, ter tempo com Ele. Nós vemos séries atrás de série, queremos maratonar, e quando falamos que temos que ler a Bíblia, já dá sono. Nós falamos em orar, a carne já quer fazer mais nada, por quê? Estamos distraídos. O que o diabo mais faz conosco, irmãos, são distrações. Você percebe que tem um monte de mídia social hoje? O Instagram tem uma mídia que tem um tal de Threads, que é outra coisa, aí tem Twitter, aí tem YouTube, aí tem não sei o que. Se você tiver todas as mídias no seu celular, irmão, você passa o teu dia e não faz mais nada. Tem WhatsApp com notificação toda hora. Por quê? Nos distraindo, e o tempo vai passando, e nós não temos contato com a palavra. E uma frase que o Espírito Santo me deu, acho que foi ano passado ou esse ano, ele falou: Tiago, se você não lê a Bíblia todos os dias, ou não para ler a Bíblia, ou não tem contato com a Bíblia, é um dia perdido. E você responde para você mesmo: não quero te julgar nem condenar. Mas quantos dias você perdeu essa semana por não ter lido a Bíblia, ou não ter se exposto à Bíblia? Sabe, irmãos, é daqui, irmãos, que nós vamos tirar as respostas que nós precisamos. Não é do jornal, não é da sua melhor amiga, não é do seu melhor amigo, mas é do Espírito Santo. E o Espírito Santo também, essa semana, ou esses dias atrás, falou comigo, sabe? Não fique perguntando tanto para o IA, que é a inteligência artificial, pergunta para o meu Espírito Santo. Tudo hoje é IA, não, o IA resolve, o IA, a inteligência, coloca lá no chat GPT que você... Não, o Espírito Santo sabe mais que o chat GPT, irmãos.
Nós vamos usar esses recursos. Eu tenho usado também como você tem usado. Mas o Espírito Santo sabe de tudo. A Bíblia diz que Ele vai nos anunciar as coisas que hão de vir. Fala em 2 Coríntios capítulo 2 que Ele perscruta as profundezas de Deus. E Ele revela a nós. E outra coisa que tem me ajudado muito está lá em Romanos capítulo 8, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. E a Bíblia diz que Ele ora segundo a vontade de Deus. Você crê na oração do Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo ora errado? Você fica com dúvida, vou orar em outras línguas. Será que o Espírito Santo vai orar certo mesmo? Será que ele vai orar em fé? Estou conjecturando, claro que sim. Então deixa o Espírito Santo orar por você. Você começa e passa 10, passa 15 minutos. Eu tenho o costume de fazer isso. Coloca um fundo musical parecido com esse aqui. Tem um monte de Spotify, no YouTube, você encontra lá, fundo musical para oração. Fica assim, ó, esse clima maravilhoso aqui. Ó. Você começa a orar em outras línguas. Usa os recursos para te beneficiar. Enquanto você está no ônibus, está no metrô, você coloca uma ministração do Verbo Vida Sapopenda, ou qualquer outro lugar que você tenha homens e mulheres de Deus que pregam a palavra e vai ouvindo, vai se enchendo da palavra. De repente você não tem tempo para parar 1 hora, 2 horas, mas use o teu tempo com qualidade, seja sábio, como ele diz em Efésios capítulo 5, remindo o tempo, ou aproveite o tempo, seja sábio com o seu tempo, porque eles estão maus. Eu cheguei ontem da Austrália, irmãos, e já estou quase voltando, estou indo embora de novo. Já se vão 4 meses que a gente chegou, nem senti, já está acabando março, já está acabando, chegando metade de 2025, e o que eu e você estamos fazendo com a nossa vida? Aleluia, diga adoração, crie um ambiente para respostas. E a fé, irmão, sempre vai ser a força motriz para começarmos a adorar o Pai, porque muitas vezes nós não queremos fazer. Vai ter que ser botando força. Orar em línguas, botando força. Ler a Bíblia, botando força. Porque, irmãos, ligar a televisão não precisa ter força não. Só você apertar um botão. Não é verdade? Vai em Atos capítulo 13 para a gente começar a terminar. Aleluia. E é nesse ambiente, irmãos, de adoração, que nós descobrimos o nosso propósito. Existe uma vontade de Deus geral para todos nós. A Bíblia diz em Timóteo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Não é assim? Só que existe uma vontade particular para mim e para você, que não está escrito na Bíblia, que só o Espírito Santo vai dizer para mim e para você. Não é o pastor da igreja que vai dizer, mas é nós buscando ao Senhor em meio à adoração que nós vamos saber. Amém? E não existe sucesso, irmãos, fora da vontade de Deus. Você pode ser um sucesso no teu trabalho, está tudo bem, faça isso mesmo, faça o melhor trabalho que você puder, seja excelente. Mas não existe sucesso fora da vontade de Deus. E eu posso dizer, irmãos, com todo o meu coração, eu sirvo ao Senhor desde os meus 13 anos. Estou na música, servindo, em outros lugares na igreja. E eu faria tudo de novo. Já vi pessoas começarem e pararem. Já vi pessoas, por causa de situações de tristeza, ou por desilusões na igreja, por frustrações, pararem. Eu estou aqui, irmãos. E eu já tive a oportunidade de frustrar muitas vezes, me frustrei muitas vezes, provavelmente vou ter a oportunidade de me frustrar, mas isso não me para. A frustração com pessoas não pode te parar, eu estou falando pelo Espírito. Porque eu sei porque sei, que pessoas passaram aqui, ficaram frustradas e foram embora. Não precisa nem me dizer.
Por quê? Coloca o coração no homem e não em Deus, irmãos. Pastor Dedé e Estela são uma bênção, irmãos, mas eles vão falhar. Eles não veem tudo, eles não sabem tudo. Honre, com certeza, faça o seu melhor. É o seu pastor, você tem que honrar. Existe uma frase que eu gosto muito: sonhe os sonhos do teu pastor, que Deus vai sonhar os teus sonhos. Sonhe essa visão, promova essa visão que Deus vai fazer algo na sua vida. Assim como Eliseu, por anos sonhou o sonho de Elias, a visão de Elias, até que ele pudesse pedir a unção dobrada. Ele só pôde pedir a unção dobrada porque ele sonhou o sonho de outra pessoa. Faz parte do reino de Deus. Foi assim com tantos. Josué, que sonhou os sonhos de Moisés por anos, servindo, faz parte. Então não deixe a frustração parar você. O erro de um líder não é oportunidade para você errar. Vou falar agora em hebraico para ver se você entendeu. Um erro de um líder não dá liberdade para eu errar, para eu pecar. Você lembra da passagem onde a Bíblia diz, acho que é Números capítulo 12, se não falha a memória, onde a Bíblia diz para Moisés, Deus diz para Moisés: não case com ninguém fora do arraial. E Moisés casou com alguém fora do arraial. E aí Arão e Miriam foi tirar satisfação com Deus. Mas por que Moisés fez isso? Não era para ele fazer. E aí uma das coisas maravilhosas que Deus vem falando, existem profetas na Bíblia, e eu falo com esses profetas através de sonhos, visões, mas com Moisés, como diz um outro, é um outro patamar. Com Moisés eu falo face a face. Ou seja, se eu tiver que tratar com ele, não é você, sou eu que vou falar com ele. Sabe, irmãos, e a lepra não veio, ou aquela, como posso dizer, aquela disciplina não veio sobre Moisés, veio sobre Miriam. Porque com liderança, quem trata é o Senhor. Não é você, não sou eu, irmãos. Porque eu estou dizendo com isso? Porque durante a nossa vida ministerial, nós vamos passar por isso. Dedé também passou por isso. Tem que controlar a alma, a carne, com muitas vezes você sabendo que Deus te chamou e você está fazendo a coisa certa no tempo certo, irmãos. E se você passar por isso, vai para um ambiente de respostas. Vai adorar o Senhor. Não vai falar mal da sua liderança, não vai falar mal de ninguém. Vai se entender com o Senhor. Pai, está acontecendo isso. Estou triste por causa disso. Estou pensando em desistir, mas não vou. Jesus passou por isso. No Getsemane. Não foi assim? Aleluia. Você está em Atos capítulo 13. Eu entrei e abri esse parênteses aí porque eu creio que ajudou alguém. A gente só se frustra, irmãos, porque a gente tem expectativa em pessoas. Se eu e você tirarmos a expectativa em pessoas e colocarmos em Deus, vai dar certo. Amém? Então coloque sua expectativa em Deus. Honre seus líderes, mas coloque sua expectativa em Deus. Não seja como Sem, dos filhos de Noé, que não cobriu a nudez do pai. Amém? Nós cristãos precisamos cobrir a nudez ou os erros dos nossos líderes, irmãos. Não estou falando que Dedé está errando, não. Amém? Estou falando de forma geral, do corpo de Cristo. Cubra erro de pessoas. Não seja o primeiro a apontar. Amém? Aleluia. Deixa eu parar. Deixa eu voltar aqui para a ministração. Você está em Atos capítulo 13? Diz assim, versículo 1: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasse de Orades, Utretaque e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra o que os tenho chamado. Então jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Na NVT diz, eles adorando ao Senhor, disse o Espírito Santo. Sabe, irmãos, nesse ambiente o Espírito Santo vai falar coisas para nós. É nesse ambiente.
onde nós vamos gastar tempo, ou melhor, investir tempo na nossa vida. Não lembro agora, um dos homens de Deus, esqueci o nome dele, ele teve a oportunidade de estar próximo de Smith Wigglesworth. Foi um dos homens, acho que as histórias dizem que ele ressuscitou mais de 13 pessoas no ministério dele. Ele viveu entre o ano 1800, 1900 alguma coisa. Ele foi um apóstolo da fé. Tem muitos livros que a editora Rema publica dele, né? E um desses homens teve a oportunidade de estar próximo dele e disse para ele: quais são um dos seus segredos para você estar tão avivado com Deus? Ele fala: todos os dias pela manhã eu passo 15 minutos dançando no Espírito, confessando a palavra. Todos os dias pela manhã, antes de começar. Sabe, irmãos, nós sempre temos que fazer algo. Somos nós que movemos as águas que hoje estão dentro de nós. A Bíblia diz que do nosso interior, fluirão rios de águas vivas. E como nós mexemos? Oh, Pai, eu te dou graça. Eu não sei como fazer nessa situação, mas a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, que quando eu oro no Espírito, o Senhor expõe sabedoria para mim. Está chegando sabedoria no meu Espírito. E você gasta tempo, horas, dias, orando sobre aquilo. Até que e provavelmente, assim como eu passo, você também passa. Os primeiros minutos, irmãos, são os momentos mais difíceis, porque nossa alma está agitada. Nossa carne quer ver quanto tempo eu já estou. 10 minutos, estou 15 minutos, estou 20, estou 30, estou 40, estou 50. E os meninos, e a comida, e não sei o que, E a conta tem que pagar amanhã. E nós temos que aprender, irmãos, a nos aquietar por dentro. E eu quero que você fique de pé, por gentileza. E nós vamos começar a fazer isso. Eu quero que você se desconecte da pessoa que está do seu lado. Esqueça quanto você tem que pagar amanhã, do aluguel, qualquer coisa que seja, do trabalho. E eu não vou orar por ninguém hoje, não vou impor as mãos sobre ninguém hoje. Hoje é você e o Senhor. Eu não quero que você se apoie a sua fé em mim ou qualquer outro ministro. Eu quero que você aprenda a ser guiado pelo Espírito e ouvir a voz de Deus dentro de você. Você pode ouvir o Espírito Santo dentro de você. Então comece a orar em outras línguas. Ah, mas eu não tenho vontade. É assim mesmo, comece a falar. Mas eu não estou entendendo, nem preciso entender. A Bíblia diz que só Deus entende. E você fala segredos divinos. Eu oro pelos meus irmãos em Sapopemba, por espírito de sabedoria e de revelação. Chegando pleno conhecimento teu, Pai. Eu oro por olhos iluminados, para saber qual a boa vontade do Senhor. Ora com mais força, irmãos. Ore mais alto. Passe desse nível. Essa alma precisa ouvir que você está orando. Se você orar baixinho, vai dar sono. Fale alto mesmo. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, a Bíblia diz que os prisioneiros começavam a ouvir. Então provavelmente era num tom que as pessoas conseguiam ouvir. Não era baixo, irmãos. Tem horas que você tem que gritar, você tem que falar alto. Se você quiser andar, quiser ajoelhar, fique livre, irmãos. Não tem protocolo diante da presença do Senhor. Fique livre. Levante suas mãos. Se renda a Ele.
Cheira mama 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 socoboroborobo shiki. Iera manacandere managasoro manacandara mama siki. Ha ha ha. Brahma mama 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 sharamana manama. Era macandara mama soremana manamana macandana manamana. Só ouvi isso que eu vou te falar enquanto você continua orando. Não pare, não pare. Ora macandara macandara masukandara maramara macandere berebesh. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, segundo aqueles que amam a Deus, que estão segundo o seu propósito. E o contexto está dizendo, quando nós está falando sobre orar no Espírito. Quando você está orando no Espírito, irmãos, Deus faz com que, tem uma versão que diz, acho que é na NVI, não me lembro. Deus faz com que todas as coisas cooperam para o seu bem. Sabe uma coisa que não começou bem? Quando você começa a orar em outras línguas sobre essa situação, Deus faz com que essas coisas cooperem para o seu bem. Pode não ter começado bem, mas Deus está revertendo situações nessa noite por sua causa. Creia que Deus está revertendo coisas que começaram não tão bem, porque você está orando agora. Deixa o Espírito Santo orar através de você. Aleluia. O refrigério vai vir sobre você. Se você começar a orar em outras línguas todos os dias, comece com 10 minutos, comece com 15 minutos, comece com 5 e vai crescendo. O refrigério que você precisa está aí. Macandara macandara mamacambara manabaramba macandere bere 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 bere. Shara macandara macandele baracandere bacamboroborobo chocodororo. Amacambere besuke mama 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 mama. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Oh, nós podemos andar pelo Espírito. Nós podemos andar pelo Espírito todos os dias. Mama 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 mama. Bro mama 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 cheque bebe bebe bebe. Não quero você no entendimento, é pelo Espírito, é em outras línguas. Mama 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 candara mama cheque derebes. Sure mama cambara mama 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 candere berebes. Broco bobo boba baba 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 cheque derebes. Ara macandara marama macandere mene macandara marama caçaraba. Ire mama candro momo momo seberebere. Você só vai entrar no próximo nível, irmão, se você começar a orar outras línguas. Jesus só começou o ministério dele depois de batizado no Espírito Santo. Não tem como você entrar em novos níveis sem o Espírito Santo. Por isso que algumas coisas não aconteceram na sua vida. Por isso que algumas áreas do seu ministério não aconteceram, não floresceram. Porque você não quer entrar mais em novos lugares, em novos tempos em Deus. Você precisa mergulhar nesse rio. Cale a sua mente. Orando no Espírito. Mama candara manacandere manacandere barabarabarabara. Chama mama 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 macandara mana macandere barabarabarabara sarabarabarabara. A igreja de Deus precisa voltar a jejuar. Precisamos voltar a jejuar, irmãos. Continue orando. Deus tem chamado pessoas aqui para voltar ao jejum. O jejum não muda Deus. Deus continua mesmo antes do jejum, durante o seu jejum e depois do jejum. Mas o jejum vai mudar coisas na sua vida. Vai te deixar o teu espírito mais antenado com as coisas do Espírito. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus mais nitidamente. Comece devagar. Não precisa começar com dias, comece com 12 horas. Comece pulando uma refeição. Depois você vai aumentando. De repente amanhã você não toma o café da manhã, só almoce. Ou você toma café e não almoce e depois jante. Comece devagar, irmãos. Não precisa fazer nada muito grande que vai fazer mal para a sua saúde, não. Mas comece. Macandara 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 mana mana macara mana mana machogondoro mana macandere bereberes. Mamarcana, domine sua carne. Oh, ramacandara mana macandele baracandere barabara macandere barama socondono. Ambra mama macambara mama chocomboro macandere berequindene.
Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Mas eu não estou sentindo nada. Mas eu sei que no teu espírito tem coisas borbulhando dentro de você. Quando você começa a orar em outro espírito, aqui como se fosse no teu ventre, você percebe coisas acontecendo, porque vem dentro de você. Kenneth Reagan passava dias para ter uma resposta sobre o ministério dele, sobre ações que ele queria tomar. Gaste tempo orando em outras línguas até tomar decisões. Não seja precipitado a tomar decisões sérias para a sua vida. Não decida sob pressão. Pessoas têm errado porque tem tomado decisão sem consultar Deus. Davi na velha aliança consultava o Senhor antes de ir para a guerra. A gente vai. O Senhor entregou esse exército nas nossas mãos. Ele só ia, irmãos, depois que Deus dizia para ele, vai. Só vai, irmão, se Deus dizer para você, vai. Não saia de lugares se Deus não está dizendo para você sair. Se você sair, você está indo para a sua conta e risco. Você está indo sozinho. Primeira Coríntios 14, Paulo fala: eu falo mais em línguas mais do que todos vós. Sabe, irmãos, aquela revelação sobre o Novo Testamento não chegou por acaso para Paulo, não. Ele gastou tempo orando em outras línguas. Foram horas, foram dias. A Bíblia vai ficar mais viva para você quando você começar a orar mais em outras línguas. Coisas que você não entendia, você vai começar a entender. Pai, me explica isso, Espírito Santo, me explica isso na Bíblia que eu não estou entendendo. E você gasta tempo orando em outras línguas. E o Espírito Santo vai te ensinar com certeza. Adoração, irmãos, vai criar conexão ao teu propósito. A adoração vai criar um ambiente para você poder ouvir a Deus. Crie esse ambiente de adoração onde você estiver. No seu carro, na sua casa. Eu sei que eu estou falando pelo Espírito. Deus tem falado com pessoas Deus tem sugerido a você: oferte o seu tempo de almoço no seu trabalho para estar comigo. Oferte um tempo do seu almoço para você estar comigo, para você ler a minha palavra. Não se distraia vendo coisas na internet. Se encha da palavra, cheia do Espírito. Eu sei porque sei que pessoas têm recebido esse convite do Senhor. Sabe quando a Bíblia diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Deus está falando com a igreja, não está falando com o pecador ali. E nós muitas vezes usamos para falar com o pecador. Mas Deus está falando com a igreja de Deus. Eis que estou à porta e bato. E se você abrir, sabe, nós somos nós que abrimos para o Senhor. Ele quer ter relacionamento comigo, com você, irmãos. Todos os dias. Levante suas mãos. Se consagre ao Senhor nessa noite. É um tipo de oração que nós podemos fazer todos os dias, que não são vãs repetições, como a Bíblia diz. Mas se consagre a Ele, dê a sua vida para Ele, dê o seu coração.
Sabe, irmãos, quando Deus tem o nosso coração, Ele tem tudo. Então dê o seu coração para Ele, porque se Ele tem o nosso coração, Ele vai ter o nosso tempo, Ele vai ter nossa vida, Ele vai ter as nossas escolhas, Ele vai ter o dinheiro. Obrigado, Senhor, nós nos consagramos ao Senhor nessa noite. Dizemos a você, Pai, que a nossa vida é sua. Nós somos totalmente teus, Senhor. Obrigado, Pai, por enviar Jesus Cristo. Obrigado por nosso nome estar escrito no livro da vida. Obrigado por enviar o Espírito Santo, que é Deus habitando dentro da gente. Deus habita dentro de mim, dentro de você. Agora pare para pensar um segundinho sobre isso agora. Deus habita dentro de mim e dentro de você. O próprio Deus habita dentro de mim, dentro de você. E eu oro, Pai, para que o temor do Senhor, a consciência que Deus habita dentro de nós, cresça dentro de nós a cada dia, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, a não viver uma vida leviana, a viver uma vida desconectada do Senhor e conectada com o mundo. Não, nós não queremos isso. O mundo não tem nada para nos dar. Que possamos acordar amanhã, segunda-feira, e estarmos conectados ao Senhor. Que possamos trabalhar amanhã, fazer as coisas com o mundo dia a dia, e estarmos conectados ao Senhor. Que as distrações do mundo não nos desconectem do Senhor. Nós nos consagramos a você, Pai. Nos consagramos a você. Faça da nossa vida o que o Senhor quiser. Nos envia onde o Senhor quer que nós temos que ir, Senhor. A Bíblia diz em Jeremias que antes nós nascermos, o Senhor já tinha um propósito para nós. Revele a nós o teu propósito, Senhor. Fale no nosso coração, Pai, o teu propósito. Que não sejamos como Jonas que fugiu da tua presença. Mas que busquemos ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Temos relacionamento com o Senhor todos os dias. Pois disso depende da nossa vida. Nós dependemos do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Quantos vão praticar mais oração em outras línguas no seu dia a dia? Amém, irmãos. Isso é um benefício que Deus deu para nós através da nova aliança. Faça isso todos os dias. Ore em outras línguas. Tire tempo para isso. Acorde mais cedo de repente. Ou você quietinho indo para o teu trabalho. No ônibus. No metrô você vai ajustar as pessoas, né? Mas quietinho. Ninguém ouve. Balbuciando. Deixa eu contar um testemunho e eu termino com isso. Eu morava no Rio de Janeiro ainda. E eu ia para uma entrevista de emprego. 2 vezes aconteceu isso comigo. Primeiro, para eu ir fazer a prova de direção no Detran aqui em São Paulo. Estava muito nervoso. Eu fui orando. Do momento que eu saí da porta da minha casa, eu fui orando outras línguas. E desde o momento que eu fui fazer a prova, eu estava conectado com o Senhor. Passei de primeira, glória a Deus. O Espírito Santo me ajudou. No momento que eu sentei no banco, eu percebi a paz do Senhor. E eu consegui passar. E outro momento que eu presenciei isso, e outros momentos, tantos testemunhos poderia dar aqui, mas isso vai ajudar pessoas, coisas do nosso cotidiano que nós podemos usufruir disso. E eu fui para essa entrevista de emprego e eu estava sentado do lado de uma menina, e depois aquela menina seria uma colega de trabalho, e depois, tempos depois, acho que anos depois, ela falou comigo, ela falou: nossa, Thiago, você estava tão nervoso naquele dia, porque você estava tremendo a sua boca na hora. Mal sabia ela que eu estava me aquietando e me ajudando, me controlando através do Espírito Santo para poder passar naquela entrevista. Fiz a entrevista com o meu gerente depois, que seria o meu gerente depois.
Então, irmãos, a oração em outras línguas vai te ajudar em qualquer área da sua vida. As áreas que você acha mais simples, através da oração em outras línguas, o Espírito Santo está pronto para te ajudar e me ajudar. Amém? Diga assim: eu vou orar em outras línguas todos os dias. Amém? Amém. Ó, boa confissão, hein? Amém. Obrigado pelo carinho, por ouvir. E é um prazer estar com vocês. E quando eu voltar para o Brasil de férias, quero passar aqui, pelo amor de Deus, me dá essa oportunidade aí, por favor. Tá bom? Amo vocês, Dedé.